Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio da Dose Podcast. Aqui quem vos fala é Eduardo.Outeiro. E aqui quem fala é Alexandre.acr. Desde já aquele pedido de sempre, segue lá @Dose Podcast no Instagram e também no YouTube, que é muito importante que você clique no sininho para ativar as notificações para receber todos os episódios que a gente gravar. Então Exatamente. O assunto de hoje é, Eduardo? É referências. Referências do quê? Referências da nossa vida que trouxeram pontos que fizeram a gente chegar até aqui, a começar a gravar e querer comunicar para vocês. Exatamente, isso também se reflete a muita coisa. A gente vai falar experiências pessoais, mas o pessoal que tá em casa também pode se identificar com um projeto que tem. Enfim, são referências pessoais, mas se resume a muita coisa no caso, né? No nosso caso, eu acho que a gente vai acabar trazendo coisas mais da área de comunicação, exatamente. Que fizeram a gente chegar nessa área, explicitamente. Até o ponto de hoje que a gente tá aqui, tu tomando a tua cerveja, e eu vou dizer aqui, porque eu já recebi alguns feedback perguntando se as bebidas eram cenográficas, e é verdade. E aí agora eu vou dizer que é a primeira vez que esse cara aqui tá tomando álcool, na real. Primeira vez. Aqui, né, no resto programa. Do tempo era zero álcool. Exatamente, zero álcool, porque o cara é responsável, inclusive, fica aqui, né? Porque o cara vem dirigindo e volta dirigindo. E aí o cara tomava zero álcool, fica aqui de exemplo. Aí já fica aqui, né, pra você saber se vai ter alguma diferença ou não, né? Beber com álcool. E pai, quando fica bêbado, eu também fico chato, mas também fica chato. Fica com a voz cansada. Fica a voz cansada, e hoje cansei de cerveja, o meu era sempre com álcool, cansei de cerveja e agora é um drinkzinho de fresco. Mas enfim, né? Então, vamos começar sobre as referências de a gente chegar até aqui. Por que tu resolveu querer se comunicar primeiramente? Porque tu já me contou que um dos teus maiores sonhos é estar na rádio. Sim. Cara, eu vou começar falando um pouco assim mais próximo, referências mais próximas, e eu acho que depois eu consigo puxar um pouco as referências anteriores. Assim. Sim, aí a gente vai até... Mas eu acho que principal referência hoje, a gente fala no Sul, né? Sim, do Sul. A principal referência foi o Pretinho Básico, assim, para querer estar comunicando. Quem não conhece o Pretinho Básico é um programa semelhante ao que é o Pânico. Da Jovem Pan, da rádio, né? Isso. É um programa semelhante, assim, onde tem humoristas, eles contam piada, ao mesmo tempo eles dão a opinião deles sobre fatos. Então, eu sempre ouvi, gostei muito, principalmente dos humoristas desse programa, Piangers, que hoje em dia é o Papai é Pop, que todo mundo conhece, mas ele tinha um personagem que se chamava Almir no Pretinho Básico. E tinha um humor meio ácido, assim. Sim. E é um tipo de humor que eu particularmente gosto pelas minhas referências, né? Então eu já começo mais ou menos de querer ir para esse lado de comunicação, de rádio, de voz, muito pelo Pretinho Básico. Não, só dando um adendo aqui, já polemizando um pouco, porque toda polêmica é bem-vinda na internet. Não é um humor ácido parecido com o Nego Di? que foi Cara, que saiu exatamente, o Nego Di, né? Por exemplo, ele já participou do Pretinho Básico. Mas ele era fixo? Ele era fixo do Pretinho Básico. Não sabia ele foi contratado, ele ficou acho que uns 2 anos no Pretinho Básico. 2 anos, bastante. E ele não ia todos os dias, mas ele tinha os dias fixos da semana. Uhum. Ele era contratado. E sim, esse humor ácido vai, acho que ao encontro das piadas do Nego Di, sim, com certeza. Tem muito coisas que se assemelha. É claro que todo humor, ele tem sempre bate naquilo, qual o limite do humor? Depende muito, cara, é complicado. Eu, particularmente, tem coisas que eu acho engraçadíssimo, que talvez sejam polêmicas, que pessoas não vão achar engraçado, entendeu? A gente conversou um pouco nisso no episódio 5 de BBB, do limite do humor, se o comediante ele tem se ele precisa ter um limite, se ele pode falar o que quiser porque ele tá ali num personagem. A mesma coisa o Rafinha Bastos lá, quando ele foi cancelado, né? Ele fez uma piada totalmente de mau gosto. Com o bebê, né? Exatamente. Pois é, e ali meio não, né? Se passou, né? Sim. Só que é aquela coisa, né? Mas Existem momentos e lugares e proporções. Exatamente. Então, se eu te conto uma piada desse gênero e tu é meu amigo, somos só nós dois próximos,
a gente não iria se julgar, digamos assim. Uhum. Agora, quando é coisas que tem uma proporção maior, por exemplo, quando o Rafinha Bastos falou, é uma proporção muito maior, já é uma pessoa reconhecida, ele falou de uma outra pessoa reconhecida, e é claro, quando são duas pessoas já expostas, as pessoas batem em cima muito mais, né? Com certeza. Tanto que essa questão do Nego Di, que foi a polêmica do Arlindo Cruz e tal, Sim. Que o Arlindo Cruz tá mal, né? Ele tá hospitalizado, e ele fez uma piada em cima disso, né? E isso aconteceu já faz 1 ano e pouco, quase 2. Resgataram, no caso. E agora resgataram por causa do BBB, por causa que o Nego Di ficou mais exposto. Ou seja, essa piada já tinha rolado 1 ano e não deu nada, entendeu? Uhum. Agora o problema foi a exposição maior. Tá certo ou tá errado? Sim, tá errado. Ele fez piada de uma pessoa que tá ruim, que pesa em cima dos familiares, com certeza tu tá rindo do ente querido. Mas qual é o limite do humor? Um barulhinho aqui, mas aí que vai também essa questão não só do limite do humor, mas também de buscar algo que tá... que com certeza a gente conversa muito isso, já conversei muito sobre isso, que é, cara, 2 anos atrás, era 1 ano e meio. 1 ano e meio atrás eu era outra pessoa, vocês também, além do limite do humor, se vale a pena, se está certo, tu trazer algo de 1 ano e meio atrás pra julgamento hoje. Ele é outra pessoa, né? Ontem eu já era outra pessoa, imagina 2 anos atrás. Então é porque o pessoal ele quer cancelar de qualquer forma. É né? que o teu passado te condena, né? Exatamente, mas não sei se deveria. Porque a gente só acerta hoje porque a gente errou ontem. Então a gente está em constante mudança. Como é que é aquela música do... A gente... Não sei. Eu não sei, é uma música aí... A gente o quê, cara? Metamorfose ambulante. Estamos sempre em evolução. É isso que significa? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre... Exatamente, perfeito. E é bom que tu lembrou, porque exatamente... Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, que sempre está em evolução, do que sempre ter aquela opinião há 2 anos atrás e continuar com ela. Ou seja, não sei o caso dele específico, mas a gente muda de opinião, a gente muda, a gente tem novas experiências de vida, então não acho certo julgar por algo que aconteceu há 1 ano e meio atrás. Mas claro que ao mesmo tempo, ele, no programa ele fez algumas piadas, né? Mas assim, tu acha que o teu passado não te condena, então não deveria. Porque eu vou te dar um exemplo, tá? Dentro ainda na minha referência, né, do Pretinho Básico, tinha que eu falei o Piangers. Uhum. O Piangers, ele fazia piadas desse tipo. Ele tinha um personagem também que ele estimulava, por exemplo, o uso de drogas, o uso de maconha. Sim, ele fazia apologia. Fazia apologia e tal. E depois ele virou o Papai é Pop, fazendo o livro Papai é Pop, contando da infância dele e tal. E como foi pra ele ser pai, né? Ah, sim. Então, com esse livro, ele transformou totalmente a visão que as pessoas tinham dele. E ele apagou das redes, tipo tweets antigos, apagou um monte de coisa. E pediu também, o Pretinho Básico, eles estavam fazendo um especial de X anos deles, acho que era de 10 anos. E ele não quis participar, justamente porque ele não queria contar essas coisas que eles passaram. Ele não queria se vincular novamente com o que ele era. Exatamente, não queria se vincular ao Almir, que era o personagem dele, entendeu? Sim, porque ele mudou. Isso. Mas tu acha certo tu esconder o teu passado? Não é esconder, a gente não deve esconder, mas eu acho que a gente não deve julgar pelo nosso passado. É claro que algumas coisas é meio pesado, por exemplo, ele faz uma piada racista, um exemplo, faz uma piada, sei lá, sexista, não sei, e aí aqui tem coisas que envolvem, sei lá, crimes, tipo, por exemplo, uma piada dependendo pode virar crime. Aí é difícil, mas em geral eu acho que a gente não deve ser julgado pelo nosso passado e sim pelo nosso presente. Pela pessoa que a gente é hoje e não pela pessoa que a gente é ontem, né? Então, porque a gente é uma metamorfose ambulante. E essa música retrata muito isso. Entendeu? E aí tu falou, é o limite do humor. E a gente já tá trazendo pro presente, qual é o limite do humor. Isso também é uma questão muito... Por exemplo, piadas de 10 anos atrás, que foi quando iniciou o programa, já tem um pouco mais de 10 anos, mas
eram totalmente... Claro, é que o mundo era outro. Se tu escutar hoje, eram totalmente escrotas, né? Sim, o mundo era outro. E aí que tá, sabe? O humor, ele tem que mudar, né? Ele tem que ir conforme a banda toca, né? Uhum. Pra seguir os caminhos da sociedade pra não ser cancelado, né? Mas eu vejo assim, que o mundo tá chato pra cacete. Que tá cada vez mais difícil tu fazer humor. E eu acho que é por isso que muito acontece de hoje em dia ser um movimento diferente. Apresentação em casas, de ter humoristas exclusivos de tais áreas, sabe? Digamos assim. Uhum. Tipo, tal humorista, ele fala mais no stand-up dele, ele conta mais história de quebrada e coisa. Sim, e aí, tipo, Thiago Ventura, vai muito pela identificação. Quem vai consumir ele são as pessoas que se identificam com aquilo ali e vão ter um aceite daquele tipo de piada. Um exemplo é tipo, o Caixa Preta, que é uma referência pra mim, que é o Pedro Esmanioto e Arthur Gubert. Eles saíram do Pretinho Básico. E eles eram os caras que mais tinham esse humor mais escrachado, mais ácido, assim. Sim. E eles fizeram um podcast, só os dois, depois que eles saíram. E eles continuam perpetuando isso no podcast deles. Eles são só que escrachados iguais. Quem consome eles gosta daquele tipo de humor, entendeu? Tá, não, isso é muito interessante porque a gente pode pensar assim, beleza, ele tinha um humor mais escrachado e ele fez um podcast e aquele nicho seguiu ele. Exatamente. Beleza. Mas, por exemplo, o Nego Di, ele também tinha um humor escrachado, ácido, não julgando se é certo ou errado, simplesmente ele tinha esse humor. E dava certo por quê? Porque ele tinha um nicho dele. Só que quando ele é exposto num universo que não tá nichado, que tá todo mundo, como o BBB, que o Brasil todo escuta, aí tu sai do nicho e é apresentado pra muita gente que pensa diferente, e aí vem o limite. Por isso que é muito confuso isso, limite pra quem? Tanto é que quando ele entrou no Big Brother, ele já tava em torno de 1 milhão de seguidores. E ele saiu com 1,2 milhões. Aumentou, então? Aumentou Um pouquinho. Tinha aumentado mais, né? Depois ele foi perdendo. Pro Mas o que BBB acontece? Eu acho que quem seguia ele porque já gostava do estilo dele, continuou seguindo. Não, para essa pessoa, para esse pessoal, tanto faz. Ele continua sendo a mesma pessoa a princípio. O problema é justamente ele ser exposto para um público muito grande, que aí entra o politicamente correto. Que é uma bosta. Eu detesto politicamente correto. Eu detesto em partes, assim. É confuso tudo isso. É porque, muito assim, confuso. o politicamente correto, ele vai muito ao extremismo. E extremismo é um saco. Sim, mas, chato. por exemplo, por que existe o politicamente correto? Por exemplo, não fazer piada racista é politicamente correto. Tu concorda que não tem que fazer? Concordo. Então, só que a questão é exatamente, não é o politicamente correto, não é o extremismo, é levar o extremismo ao politicamente correto. Por exemplo, não poder fazer absolutamente nenhuma piada sobre esses assuntos. Aí sim tu tá levando ao extremo, mas, por exemplo, eu fazer uma piada que é uma conotação racista diretamente, é óbvio que não pode, mas, tipo, sei lá, eu tenho que falar todes, por exemplo. Aí, na minha opinião, isso é levar ao extremo. Mas eu tenho que respeitar alguém do mundo LGBTQI+. Então, eu tenho que respeitar, isso é óbvio. Mas aí a questão é até que ponto o politicamente correto é legal. O problema não é isso, o problema é como as pessoas levam ao extremo isso. Tudo, né? Aí qualquer vírgula a menos ou a mais, a pessoa tá em cima porque ela quer validar aquele ponto dela. Porque ela sempre tá procurando alguém fraquejando pra ela validar o ponto dela. Né? E são 2 pontos. Entende? Tu acha que limita a criatividade? Essas questões muito limitadoras de pode, não pode? Ou ela traz um outro ponto, que ela provoca um insight maior, assim, te dá mais força a pensar coisas diferentes para atingir o público? A minha opinião é de que limita novas ideias. Politicamente correto. Ele limita. Porque sempre dá aquele medo, será? Falar sobre isso, não falar, sabe? Uhum. E eu prefiro o lado de as pessoas falarem e se expressarem, e aí a gente vê. É porque, isso é legal conversar, porque a gente
vai formando opiniões diferentes. Por exemplo, eu pensei no negócio agora, que já é ao contrário do que eu falei antes. Eu ouvi até num outro podcast, eu tava escutando, eles discutindo sobre isso. Sobre, por exemplo, a gente tem que ter um racista ali, a gente tem que esconder embaixo do tapete, ou a gente tem que deixar ele falar pra gente falar, não, aquele cara é o escroto. Porque muitas vezes, inclusive pelo politicamente correto, em vez de deixar o cara exposto ali pra ele demonstrar que ele é um racista, eles botam embaixo do tapete e ninguém sabe, não. Ele vai falar, odeio preto, tá? O cara é racista. Eu falo, não, tu não pode falar isso. E de fato ele não pode, né? Mas a questão é assim, a gente vai deixar embaixo do tapete pra ninguém saber que ele é um racista ou deixar ele falar justamente, não, esse cara é um escroto, ele tem que ser preso. Entende? Isso, as pessoas acabam ficando muito nos seus nichos e aí tem um mundo da Deep Web cheio de coisas erradas porque a gente simplesmente põe embaixo do tapete e não deixa aparecer e as pessoas não são até culpadas. Né? E tu não acha que... Interessante esse tema, nossa. Tipo, agora eu fui muito bem. Twitter, por exemplo, tá? Ele mostra muito recortes pequenos, né? E ali se forma muitas opiniões. E às vezes, por recortes, formam-se opiniões erradas. Por exemplo, o que tu falou agora como um exemplo, se pegar esse recorte e colocarem no Twitter... Da frase que eu falei? Vão dizer que tu é racista. Da frase que eu falei? Exatamente. E podem formar uma opinião de milhares de pessoas, como se tu tivesse falado algo realmente racista. Quando tu tava dando um exemplo. Tá, mas aí tu tá falando só referente aos cortes, eu não entendi, tipo... Sim, isso. Eu acho que muitas vezes, nesses casos, assim, se populariza um recorte das coisas, e não o todo. E todo mundo formula a opinião sobre aqueles recortes. Então acaba sendo complicado. Por exemplo, esse do Nego Di, ele falou do Arlindo Cruz e tal, mas teve um contexto antes. Obviamente não justifica, mas eu digo que tem muitas piadas que elas são construídas conforme um contexto, e que se tu tirar o X, aí ele vira outra coisa, entendeu? Não, com certeza, isso é que é tudo culpa da internet. A internet é uma bosta. Não é uma bosta, é incrível, maravilhosa, ela globaliza o mundo, ela traz informação, ela une o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo que ela traz as coisas boas, ela traz as coisas ruins, porque o ser humano é feito de um lado bom e um lado ruim, então, né? Mas sim, por exemplo, um caso que aconteceu um tempo atrás, tu falou do Caixa Preta, que é a tua inspiração, o Flow Podcast é uma das minhas inspirações, e o Monark, ele tava discutindo sobre o Nordeste, se eu não me engano. E aí ele estava dando um contexto que o Nordeste ele era bancado pelos impostos do Sul, uma coisa assim. E aí ele e uma política, que faz tempo eu não lembro direito, mas enfim. E aí ela estava falando que o Nordeste era bancado e ele trouxe um argumento que era um fato verídico. E depois falou assim, não, mas eu acho que simplesmente tirasse o Sul e deixasse o Nordeste, eles iam conseguir. Só que recortaram o momento que ele estava concordando que era sobre uma coisa que era fato, que de fato os impostos vão para lá, uma coisa assim. Recortaram essa parte e falaram que ele era xenofóbico, entendeu? Sendo que minutos depois, ele falou assim que com certeza o pessoal do Nordeste simplesmente tirasse o Brasil todo, deixasse só eles iam conseguir com certeza avançar muito. Era só essa questão política que atrapalha eles, entendeu? Aí recortaram aquilo, inclusive o Whindersson Nunes, que é do Piauí, eu não lembro, eu acho que é do Piauí, chamou ele também de xenofóbico lá, enfim, deu umas alfinetadas, né, e ele mesmo... Construção feita a partir de um recorte. Exatamente. E as pessoas criam opinião por aquele recorte, não vem todo. Exatamente. É isso que eu digo. É muito complicado. É muito complicado. E tudo que é falado na internet está sujeito a isso, né? A gente estando aqui e falando coisas, a gente já está a perigo. Mesmo a gente não tendo relevância. A gente está se arriscando falando coisas. Então é aquela coisa. Por isso que eu digo, às vezes a gente vai se segurar de falar uma coisa ou outra, e isso eu vejo como um problema. Porque isso limita a nossa criatividade. E também limita a nossa própria aprendizado.
Porque se a gente não fala, a gente não, as pessoas não apontam o nosso erro e eu não vou saber que eu tô errado e vou ficar assim pra sempre. É isso que eu digo, a gente não pode esconder, a gente tem que mostrar sim, porque assim a gente aprende. Claro que muita gente também vai ter a cabeça fechada e não vai enxergar aquilo como um erro. Só que geralmente esse pessoal vai falar, ele não vai esconder, ele vai falar de cara e então é muito complicado. Só que a gente acabou desvirtuando um pouco, mas eu acho esse assunto muito interessante. Mas e por que a gente começou a falar sobre isso? Até porque a gente aqui, a gente não tá feita uma fórmula, né? A gente vai conforme a banda toca e a conversa vem, né? Exatamente. Mas, então, pra voltar ao assunto, me diga tu, uma referência. Então, aí tá, a referência à nossa criação desse podcast, de a gente estar aqui nesse momento. A tua referência pra esse lado de comunicação. Por exemplo, a comunicação. Pra quem não sabe, eu fiz 3 anos de publicidade, né? E aí depois eu fui pra cinema / produção audiovisual. Porque eu comecei a trabalhar na área, gosto muito de estudo, enfim. Mas uma das grandes referências... Hoje em dia, dizendo nos tempos atuais, hoje em dia, pra gente estar construindo isso aqui, a minha referência é 100% o Flow Podcast. E aí eu já digo também que a referência do Flow Podcast é o Joe Rogan, que é o maior podcast do mundo, assim, que traz, tipo, o Barack Obama. Tu imagina tu conversando com o Barack Obama. Mas é um programa de entrevista ou um programa de conversa? É um programa de conversa. É no mesmo estilo do... É uma mistura, né? Ele também faz perguntas como uma entrevista, só que o fundamento é uma conversa, mas é mais entrevista que o Flow Podcast, por exemplo. E aí o Flow Podcast trouxe esse formato pro Brasil, que não tinha formatado desse jeitinho, assim. Não desse jeito, porque a gente não entrevista ainda, mas de qualquer forma. E aí bombou. E tanto eles demoraram 2 anos, né, pra começar a fazer sucesso. Eles ficaram um ano inteiro, tipo, meio apagados. E aí em 2020 começou a pandemia e eles estouraram no nível astronômico. Enfim, e eu sempre eu era muito fã, eu acompanhava desde o início. E falei, meu, isso é muito foda sentar, conversar, tipo, o teu trabalho é conversar, conhecer pessoas novas. E eu acho isso fantástico. E eu acompanhei também o Flow, já trazendo agora minhas referências, porque eu sempre fui fã do Monark, entendeu? O Monark pra mim sempre foi um cara muito foda e eu acompanhei ele desde 2011, 2010, sei lá, quando ele começou acho que em 2010, uma coisa assim. E aí eu tinha... Já com podcast? Não, com um canal de jogos, isso, obrigado por ela. E aí ele começou com um canal de jogos e de Minecraft, na época. Na época que lançou o Minecraft. Mas Minecraft era legal. legal. Algo recente? Não. Eu achava que era, tipo, algo de 4, 5 anos. É que assim, ó, ele fez muito sucesso naquela época, e aí ele parou, tipo assim, o pessoal parou de produzir, e aí o Felipe Neto começou a fazer conteúdo e aí bombou de novo o Minecraft. Tipo assim, ele ficou um tempo no limbo, assim, de estar no mainstream, de estar em fazer um sucesso, no caso. Mas aí eu acompanhava ele lá de 2011, né, então aí ele fazia... vídeos jogando, no caso. Gameplay, essas coisas assim, de pessoal jogando e tal. Então eu fiz o meu canal, que eu comentei no episódio aí, que eu tinha um canal de jogos. Inspirado no Monark. Inspirado no Monark. E eu vou falar, da última vez eu não quis falar, mas é porque o pessoal que tá assistindo nesse momento é porque tá gostando, porque senão eu já teria dado pause. E esse pessoal que tá gostando eu acho foda demais. Então, o meu canal, vou dizer, é Sparus Play Channel. O nome é legal, pô. Sparus porque era o meu... S-P-A-R-U-Z. Era o meu nickname. E Play Channel, não faço a menor ideia porque eu botei Play Channel. Mas é isso. Eu excluí vários... nunca vi teu canal, inclusive. Viu, sim? Não, nunca vi. Eu vi só o trecho do... E aí? Aqui, só Sparus... da vinhetinha. Eu tinha uma vinheta que esses ordinários aí ficavam usando de mim, que eu era bem assim. Era... E aí? Aqui é Monark, espero não ter estourado o fone. Mas... E foi inspirado nele, né? Então, essa questão da internet, assim, de eu gostar da internet, de eu querer produzir pra internet, esse sonho tem desde aquela época lá. Tipo, desde pequeno mesmo, assim, eu tinha uns 14, 13 anos, eu falava, nossa, isso era muito foda trabalhar na internet. E aí, por conta disso, eu resolvi, vou fazer alguma coisa relacionada à criatividade, ao mundo da internet, sim. Aí eu falei, vou fazer publicidade, porque eu sabia editar vídeos, sabia um pouco já naquela época, sabia mexer no Photoshop, e aí fui pra publicidade, fiz 3 anos, e aí eu comecei a trabalhar com edição de vídeo e tal, comecei a aprender uns negócios e eu queria aprender mais. Aí eu falei, vou fazer o curso de produção audiovisual / cinema. Aprendi mais, edito melhor hoje,
Não, tô brincando. Sei lá, Mas já não faz o importa. suficiente pra esse podcast aqui, tá bom. Exatamente. Eu sei ali o que eu preciso saber. E pra trabalhar também, né? Porque eu trabalho com isso. E aí começou, meu. E aí foi tudo realmente... Tudo tá interligado, né? O meu trabalho, a minha faculdade, isso aqui tá tudo interligado, assim. Eu comecei a falar sobre isso, mas nem eu tinha reparado que realmente tá tudo interligado. Tudo é um referencial só. Que é esse mundo incrível. Falei demais, fiquei meia hora aqui falando, mas é mais ou menos isso, assim. Não sei se tu pode... Cara, assim, ó, eu como tu deu um panorama ali desde ter escolhido comunicação, publicidade, eu também sou formado em publicidade, acho que eu já falei em outros episódios. Sim. E eu comecei a gostar, eu era muito novo. Eu, sei lá, devia ter uns 7, 8 anos quando eu comecei a gostar dessa parte de comunicação. Mas eu curti muito, porque meus pais tinham a Net Pirata, valeu Net, tinha a Net Pirata, e lá tinha o Multishow, que tinha um programa que só dava propagandas famosas, assim, tipo, propaganda da Coca-Cola versus Sim. Pepsi, propagandas épicas, assim, que chamavam muita atenção. E, cara, eu ficava olhando aquele programa, assim, só vendo propaganda de marcas. Tu achava aquilo Eu fantástico? achava incrível, cara, as Legal. sacadas, sabe, de vender um produto, e isso me estimulou muito a gostar dessa área. Eu demorei um certo tempo até escolher, mas ainda fiz um teste vocacional, Tu fez, e aí deu publicidade, é publicidade, entendeu? E aí, juntando esse lance de eu curtir escutar rádio e tal, né? Do Pretinho Básico, antes do Pretinho Básico eu já acompanhava eles em outro programa, em outra rádio, que era o Cafezinho. Então eu já acompanho eles assim, sei lá, uns 15 anos por aí. Mas e tu que acompanha há muito tempo e já viu que depois tu começou a gostar dessa questão da rádio, tu nunca pensou em fazer em rádio e TV, por exemplo? Que é mais ligada a isso. Porque publicidade é muito ampla, até por isso que eu saí da publicidade, porque ela é muito, muito ampla, né? Tipo, tu pode trabalhar com muita coisa e às vezes eu fico até... Tipo, eu vejo que é tão amplo que acaba, na minha opinião, sendo um pouco prejudicial, porque... É que quando eu fiz o teste vocacional, eu fui muito focado mais nessa parte de propaganda mesmo, comercial. Então, acho que foi meio por isso que eu fui pra publicidade. Hoje eu já penso em talvez fazer um curso de radialista, alguma coisa assim, entendeu? A gente tinha pensado pra até abrir em possibilidade fazer junto de talvez trabalhar numa rádio. Hoje talvez, sei lá, né? A gente já tá fazendo aqui, na realidade é quase que uma rádio, né? Sim. A gente tá comunicando aqui. O podcast, ele é inspirado nesse mundo, com certeza. Hoje em dia, a gente tá fazendo um formato completamente diferente. Até hoje em dia, até agora, antes de iniciar o programa, tu me mostrou um post que é podcast em vídeo não é podcast, é vídeo. Vai se cagar. Vai se cagar. E até porque ao mesmo tempo que... Tu tem que dar liberdade pra quem quer te assistir. Deixa em todo lugar a pessoa que escolhe. Exatamente, que é o que eu acredito muito. Porque, na verdade... E agora tem aquela rede social que é só áudio também, né? O Clubhouse. É uma rede... Não é bem uma rede social. O WhatsApp é uma rede social, porque ele é mais no sentido de como uma WhatsApp. rede social. Tá, mas onde eu acho que junta pessoas e tal. Então, Enfim, muita gente tá usando essa rede social pra fazer network, na real, né? Por isso tá fazendo tanto sucesso. Tipo... E é o quê? É só áudio, entendeu? Sim. E é uma coisa que é engraçada, que há tempos atrás se dizia que a rádio ia se perder, que a rádio ia sumir. Tinha bastante. E aí isso. tu vê agora com um aplicativo totalmente novo, 2021, e é uma coisa muito semelhante à rádio. Só que, claro, existe uma troca, não é algo presetado e tal, é uma conversa realmente só por áudio de pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Sim. Mas, enfim, traz aos primórdios de ser o áudio e tal, da rádio, né? Mas um exemplo claro do que tu quis dizer é isso aqui. A gente tá fazendo um programa inspirado na rádio pra te ver como a potência da rádio é tão grande que não vai morrer, no caso. E eu realmente tenho observado, porque há um tempo atrás a gente se falava assim, muito isso, que a rádio vai morrer. E aí, do nada, começou essa onda de podcast, acho que 2018, 2019, posso estar errado. E muito forte. Tanto que as rádios estão se adaptando, né? As rádios têm podcasts próprios. A Jovem Pan, por exemplo, em São Paulo, Rio, não sei, São Paulo, tem lá os programas que também eles são 100% rádio, mas eles gravam pro YouTube também, com estúdio lá, tudo muito foda. E é mais ou menos nesse sentido, fazer uma mistura. Até porque aqui a Atlântida? não faz mais ou menos isso, porque eles também têm um formato... Mas eles têm? Eles têm?
Eles têm podcasts que são só podcast Tá, mas e tem programas que são transformados Eu em pergunto podcast. se eles gravam, que nem o Jovem Sim, Pan o Pretinho faz. Básico é transmitido ao vivo. Ah, tá. Olha a minha desinformação aqui. É. É que a tua referência é o Pretinho Básico. Não é a minha. Mas eu acho muito foda esse cenário. Eu acompanhava mais a Jovem Pan lá de São Paulo. É até engraçado falar do Jovem Pan porque eles são uma referência pra mim. E da Jovem Pan? Ah, É exatamente. porque a Jovem Pan... Eles eram. A Jovem Pan tinha em Porto Alegre, hoje em dia já não existe mais, né? Se eu não me engano, é a Mix que assumiu o lugar da Jovem Pan aqui. Da estação, né? Isso. Mas, assim, hoje, sinceramente, eu não sou um consumidor da Jovem Pan. Não sou um consumidor dos programas, até porque eu acho que eles levaram muito pro lado político, assim, e eu já não curto Bastante. muito. Eu gosto da bobajada, eu gosto da, sabe, Mas eles falam de idiotice. bobajada. Eu gosto de idiotice. E aí, até porque a vida já é pesada, então eu gosto de ouvir merda, eu gosto de ouvir besteira, entendeu? E aí, então, o porquê que a Jovem Pan tem muito a ver com referências que me trouxeram até aqui também. Por causa que todos os da Jovem Pan criaram o programa Pânico na TV. Então, eles ficaram, se não me engano, 15 anos na TV. Uhum. E eles eram inicialmente na Rede TV, depois foram pra Band. E eles foram uma baita referência pra mim, assim, De no humor até, é. No humor, exatamente. Sim. Que também é um humor politicamente incorreto. E ácido pra caramba. Muito ácido. Ácido pra cacete. E aí, eles eram muito inspirados no Jackass, por exemplo. Não sei se tu conhece. Não, eu conheço Jackass, mas em que sentido? Eles tinham os quadros deles. Eles fizeram algumas coisas iguais ao Jackass, na real. Sim. Era de se machucar, de... Ah, sim. Tinha um programa que não era... É que eu lembro vagamente, porque eu sou mais novo que tu, né? E aí eu acho que era um programa deles, que era... Que ficavam... agora eu tô lembrando bem na minha cabeça que eles ficavam com a perna aberta, e aí os caras jogavam bola de boliche. É deles? Sim. Eu lembro umas cenas bem vagas, assim, disso. Até o Marcos Chiesa, que era o bola Sim. do Pânico na TV, ele foi no Inteligência Limitada, Muito foda que o é outro programa. podcast também. E aí ele comentou, cara, que uma das coisas que eles fizeram pra te ver o nível do negócio, que ele disse que, assim, ó, eles chegaram num ponto que eles batiam muitas vezes até a Globo, na hora do Fantástico. Eles tinham um programa no domingo, num horário em cima do Fantástico, assim, junto. E aí, muitas vezes eles batiam o Fantástico, cara. Imagina, com um monte de bobajada, pra te ver o quanto o humor mudou, porque todo esse humor escrachado não funcionaria hoje. Entendeu? E como é que o humor daquele escrachado, ele batia a informação do Fantástico, que é um programa totalmente relevante, assim, Sim, de informação, relevante, né, cara? clássico, né? E é um bagulho muito louco. E aí o que ele comentou? Um dos quadros, o que ele fez uma vez? Ele pegou e botaram ele dentro de um caixão, e aí jogaram estopa, jogaram um monte de coisa que pegasse fogo, e aí atearam fogo no caixão, com ele dentro. Aí falaram pra ele, meu, só não abre o caixão senão vai entrar fogo. E aí, mas fica tranquilo que não vai dar nada. Não vai queimar o caixão. Ele se relaxa que pra gravação oxigênio. e tal vai dar tudo certo. Bom. Daí ele falou isso aí, ele disse, mas não, quem sabe a gente bota um negócio pra eu respirar oxigênio. Não precisa, relaxa que tá tudo sob controle. E aí, só que daí começou a entrar pelas frestas, assim, um pouco de fogo, ele resolveu abrir, aí disse que se não fosse acho que é Taiguara, o que trabalhava junto lá, entrar no fogo, puxar ele podia ter sido queimado, pra te ver o nível do negócio, entendeu? Que loucura, então, tipo, eles que quanto mais eles atingiam os picos de audiência, mais as pessoas queriam, e aí foi ficando cada vez mais pesado esse humor. Ele chegou a tatuar na cabeça dele o Bolinha, que era o que trabalhava com eles lá. Uhum. Então eles faziam muita bobagem, imbecilidade, Sim, assim, imbecilidade no nível extremo, né? E eu sinceramente acho muito engraçado, sabe? Eu acho muito engraçado. É nostálgico também hoje em dia, né? É um negócio que fez parte da tua vida, né? Tem um canal do YouTube, La Fênix. Eu tava tentando lembrar enquanto falava pra falar já. La Fênix, que é eu acho que é La Fênix, que é 100% inspirado no Jackass também. Eles fazem, agora hoje em dia eu não sei como é que tá o conteúdo, mas é exatamente o mesmo conteúdo. Cada vídeo era uma coisa louca que eles faziam assim. E a musiquinha do Jackass era épica, Sim, né? É muito legal, velho. Os caras sempre se fudiam, meu. E sei lá, eu acho. Vai, uns negócios extremos, né, meu? Enfiar um rojão no cu, tipo assim. É um negócio muito absurdo. Eu não faria isso. Não.
Teve um que morreu, mais de um que morreu, não foi? Eu não me lembro, cara. Eu tenho certeza que morreu, mas eu não se lembro mais quem que morreu. Não foi o anão? Tinha um anão também. Eu acho que foi o anão. O anão que morreu, né? Pra te ver. Não tinha limite, né? Tipo, usar anão pra o humor, assim. Não, mas isso é loucura, sabe? Hoje em dia já não sei se dá. Tem alguns lugares que teria como. Tem inclusive canal do YouTube que faz isso. É porque. Não sabia. Tem. Até o próprio. Conhece o Marcos Castro? Não. Ele tem um programa que eu não lembro o nome, mas o pessoal que acompanha ele com certeza vai saber que é de tipo, ficar um na frente do outro, e eles têm que ler piada, e quem tem que fazer o outro rir, o primeiro que ri perde. Que eu não lembro o nome. Enfim, e aí tem vários programas que eles têm um anão que participa, que acho que deve ser comediante, o cara, e aí ele mesmo usa aquilo a favor dele. Claro que muita gente não deve gostar disso, mas ele tá no direito de fala, né? Então ele pode se zoar, que nem eu sou meio gordo, então eu posso zoar gordo porque eu tô no direito de fala. Entendeu? E aí existe, eu já vi. Mas pra te ver, tipo, são humores totalmente pesados. Sim, é muito, muito louco essa... Que, tipo, se fosse hoje, já iam bater, como é que vai fazer isso com a pessoa, não sei o quê. E a mesma coisa tinha as mulheres de biquíni, sexualização total, mulheres... Até não só sexualização... Com perfil perfeitas, entre aspas, assim. E tratavam como elas fossem burras também, tinha essa questão. Sim. Né? Tipo assim... Tinha a mulher samambaia, que eles botaram isso aí porque ela justamente era só pra ficar parada no canto ali mostrando que era gata e tal. E isso é pesado, realmente, se eu observar nesse ponto. Né? Claro que é. E hoje em dia não... Assim, e hoje em dia... Pra gente ver como é a evolução. A própria Sabrina Sato, que hoje acho que ela ainda tem um programa, acredito eu, na Record. Sim, ela ainda tá na mídia. Mas ela era do Pânico na TV. E ela participou do Big Brother, daí ela foi pro Pânico na TV e ela era tirada pra burra também. Não, mas ela mesma trazia aquele personagem, ela personificava um personagem que botava em cima dela. Mas pra te ver, ela mesma hoje em dia, se tu for ver ela nas entrevistas e tal, nos lugares dela, ela não traz mais, até porque não funciona mais, mas ela não traz mais esse personagem. Mas naquela época, até o jeito que ela falava, né, era assim, tinha uma frase que ela falava. É verdade. É muito... Mas aí tá, né? A gente tá rindo disso, será que a gente tá errado de rir disso? Acho que não, porque faz parte, né? Fez parte da nossa agressão, sei lá, e eu não consigo não achar engraçado essas coisas que eu achava engraçado antes, assim. Cancele o Alexandre. Não, mas falando sério. Sim, tipo, é verdade. Eu carrego, querendo ou não, certo ou errado, eu carrego isso comigo pelas minhas vivências e o que foi formulando eu estar aqui. E ao mesmo tempo, novamente, certo ou errado, isso fez eu estar aqui gravando um podcast. Exatamente, isso fez a pessoa que tu é hoje. E que é aquilo que eu falei aquela hora, porque eu sou um cara de frase de efeito. A gente acerta hoje porque a gente errou ontem, né? E aí, então, por isso que eu acho que a gente não tem que ser julgado pelo nosso passado. Aí já linkando com... Cara, eu sou foda. Não, brincadeira, tô zoando, não me cancele. Tô zoando, mas linkando com o que eu falei no início, né? Mas dando uma resumida, porque a gente já está em 42 minutos, só que, cara, é muito foda isso. A gente começa a conversar e, cara, passa isso. E olha que eu tô tomando uma cerveja quente desde o início aqui, cara. Não, e eu nem tomei tudo pra não ficar bêbado, porque isso aqui é forte. Vodka pura aqui. Mas é louco, né? Como a gente começa a conversar, não parece que faz 5 minutos que começou. Foi muito, muito, muito fácil. Muito louco isso. E por isso que eu acho que seria foda trabalhar com isso. Cara, comunicação, sinceramente, eu acho algo incrível, cara. Eu gosto muito. E aí eu trago novamente o exemplo do Pretinho Básico, que hoje muita gente tá achando, que eu até achei muito louco isso. Pela polêmica do Nego Di e tal, foi dentro do programa Pretinho Básico que ele falou do Arlindo Cruz. E ali eu vi as pessoas tudo comentando embaixo, assim, são 5, 6 loucos falando bobagem e falando merda, nada com nada. Pessoas de outro estado. Pessoas que não conhecem, só viram aquilo ali, né? Sim, o recorte. E aí eu fiquei pensando, que loucura, né? Aí, tipo, as pessoas estão julgando por aquilo ali, mas não conhecem a história e tal.
tudo bem, não é todo mundo que vai ouvir e vai gostar do programa, Claro. obviamente, nada é 100% certo pra um lado nem pra outro. Mas essa questão do julgamento é meio louca, assim, sabe? Muito. E, tipo, eu vejo que é um programa que já teve seus altos e baixos, mas já tá acho que, se pegar o tempo de cafezinho antes, já tá uns 15 anos. Então, é um programa que se renovou, o próprio Pânico na TV. Ficou uns 15 anos na TV e foi se renovando, mas a fórmula em si permaneceu. Eu acho que tudo que não perde a essência tem mais chance de se perpetuar por bastante tempo. Então acho que Quando o a essência de fundamento- cada coisa é importante. Quando por o mais que fundamento se é bem renove. concretizado. Por mais que se renove. Sim. Então o Pretinho Básico é um exemplo. Eles perderam caras assim, incríveis. O Pedro Zumanioto foi um dos maiores humoristas que eles perderam. O Arthur Gubert também. O Piangers também. Mas o programa continuou. Pode estar pior hoje? Pode. Mas ao mesmo tempo, quem fidelizou, independente de quem tá lá, continua assistindo. Saca? Porque eu entendi perfeitamente, porque, tipo assim, é meio que uma... Eu não sei a expressão usar, mas tipo, meio que uma aura, assim, meio que É que aquilo fundamento ali... que, independente da pessoa que vá pra lá, ela vai se reformatar pra dentro do programa porque já tá bem constituído. E tipo assim, ó, aquilo ali, quem acompanha, se torna parte da vida da pessoa. Pra mim, eles hoje, eles têm um programa às 13 e às 18. Dificilmente eu perco algum das 18, por exemplo. Porque já se tornou parte da minha rotina escutar, entendeu? Uhum. Então eu acho muito incrível isso que a comunicação é capaz de fazer. É muito louco. Eu também sou... É muito louco que eu nunca fui uma pessoa totalmente desinibida e eu sempre também gostei muito da comunicação. Acho muito louco isso, de a gente transmitir para milhares de pessoas, de a nossa voz ter poder para comunicar, tipo, milhões, literalmente milhões de pessoas. E seja pra informar, seja pra divertir, desinformar, cara, é relevante de qualquer forma. Não, tá e ligado? eu prefiro entretenimento, na real. Eu nunca pensei do lado da comunicação, por exemplo, do jornalismo, que deveria ser pra informar e não pra desinformar, como é hoje em dia. Opa, deu uma alfinetada da brincadeira. Imparcial, deveria ser imparcial, né? É, mas hoje em dia tá foda. Mas e aí, eu sempre gostei desse lado do entretenimento, né? Então, e tudo isso que a gente falou, todas as referências, nos traz até o ponto de hoje, de estar fazendo um podcast que eu não sei lá, foda-se se vai dar certo, mas tá sendo muito foda nessa experiência e eu indico muita gente. Não indico não, porque eu não quero mais concorrência. Então, não, isso aqui é horrível, não faça isso, que é uma experiência tenebrosa, né? O podcast é uma mesa de bar, que tu troca ideias. E é importante tu fazer com alguém que tu tem afinidade. Com certeza. Tu como hosts, no caso, né? Sim, é muito importante isso. Porque se tem uma troca, assim, de opiniões, a gente não concorda em tudo. Claro, não. Obviamente não. A gente discorda em muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente traz aqui uma troca de ideias, sabe? E a gente se respeita, que é o mais importante pra qualquer coisa. Principalmente pra um projeto que seja junto, né? Sim, exatamente, porque a questão não é discordar nos assuntos, a questão é respeitar o outro. Se eu tenho uma opinião que eu não concordo, tudo bem, a questão é te respeitar, porque realmente tem muita gente que não respeita. E também é muito importante ter conexão, né, referente a isso. Tu ter o time. E também uma das coisas, só concluindo, uma das coisas que eu senti muito... que é muito importante, porque eu sei que muita gente do podcast, muita gente que tem podcast tá nos acompanhando também. Nosso Insta só tem podcast nos acompanhando. É verdade. E o pessoal é legal, cara. O pessoal legal comenta, fala com a gente, é muito foda. Que como fez diferença pra gente, particularmente, ter uma mesa pra sentar, onde apoiar o braço aqui, sentar numa cadeira, ter um negócio pra beber, deixa tão mais confortável, tão mais... É tão foda que isso. traz mais essa aproximação, a gente tá frente a frente um ao outro. E tá conversando. E pra quem não sabe, no início, os 2 primeiros, a gente fazia sentado no sofá, né, cara? E não era 100% confortável porque tinha um microfone e não tava tão próximo, assim. Então era desconfortável pra gente. Sim. E eu acho que trouxe muito mais esse estilo mesa de bar, troca, assim. Troca de ideia. Que a gente faz quando tá com amigos, tá bebendo ali, ou não, tá indo lá só comer alguma coisa, e enfim, cara, Sim. a troca.
E eu é muito deixo louco aqui, isso. assim, como Muito foda. final, assim, cara, todo mundo tem referências pra ser o que é hoje. E amanhã vai ter outras referências. Mas aquilo que eu falei, o mais legal é permanecer as essências. Pode ter mudado muita coisa dessas minhas referências. Hoje em dia pode ser que muita coisa já não seja 100% correto. Mas isso vai de cada um avaliar e modificar aquilo que acha necessário. Ser uma metamorfose ambulante, sempre está em constante mudança sobre as coisas que a gente mesmo pensa, né? E daqui a 100 episódios, talvez a gente fale coisas diferentes já de pensamentos. E não deve nos cancelar por isso, entende? E não vamos apagar esses primeiros episódios. Nem pensar. Nem pensar. Mas, muito foda esse tema. Eu até queria conversar não, de verdade, da outra vez eu falei, a gente faz 2 horas se o público quiser, e tu falou não. Mas, cara, vai dizer que tu não conversaria mais tempo sobre isso. Com certeza. Então, fica aí o público gostar, compartilhar pra caramba, pra isso aqui pelo menos ficar minimamente relevante pra gente poder fazer ao vivo. E a gente fica aqui destroçando, assim, até acabar o assunto. Mas seria muito foda. Mas acho que a gente fica por aqui então, né? Ficamos por aqui. Mais uma vez, siga @E-Dose Podcast, compartilhe com seus amigos esse episódio e curte. E curte, se inscreva e principalmente vai no Instagram do E-Dose Podcast. Segue. Deu uma bugada aqui. Deu uma congelada aqui. Mas segue o E-Dose Podcast no Instagram. Se inscreve no canal do E-Dose no YouTube. Se estiver assistindo pelo Spotify, principalmente, vai lá no YouTube conferir que a gente tá aqui em vídeo. Pode ver nossos rostos. Pode ver esse estúdio lindo, maravilhoso, que muita gente pergunta, inclusive, se a gente tá num estúdio profissional. Eu acho muito louco, porque é a sala da minha casa isso aqui. É verdade. E teve perguntas reais, né? Tipo, sim, perguntas que não nos conhecem. Muito louco isso. Mas enfim, a gente tá fazendo o melhor possível pra ficar legal. E eu acho que até o fato de estar na tua casa traz mais aconchegante. Aconchego. Então, ficamos por aí. Um abraço. Tu é Alexandre Volta CR. Eu sou Eduardo Pontoral. Ficamos por aqui. Valeu. E esse é o @E-Dose Podcast.